Olá, boa noite, ao vivo com o nosso vídeo de cortina. Hoje ele não estava marcado porque eu não ia fazer ao vivo, mas a pessoa com problemas de tecnologia acha mais fácil fazer desse jeito. Então vamos lá. O que acontece? Eu tinha conversado com vocês que eu ia fazer um vídeo sobre cortina. E eu vou colocar até essa primeira fotinho aí, porque ela nem tá... Ela dá uma dica que é o seguinte. Nesse modelo de cortina que você vê, é o cortina de varão que a gente chama, tá? Uma cortina de varão, normalmente, o certo, você pode ver que aí tá certo e errado, tá? Tá em inglês, mas é certo da esquerda e errado na direita. A cortina tem que chegar no chão, tá? Não é correto não chegar no chão. Quando não chega no chão, é porque não foi bem planejada. Tá certo que se você for fazer uma cortina e ela for uma persiana, ela pode não ir pro chão. Uma persiana, uma cortina romana, eu vou mostrar aqui alguns modelos. Quer ver pra vocês? Ixi, gente, voltou tudo. Então, tem modelos de cortina que você não faz com essa... Aqui, ó. Rolo, tá vendo? Essa daí é rolo. A de baixo, que eu não me lembro o nome, é aquela que ela tem umas presilhas e você vai puxando como se fosse um rolo ou uma persiana. Só que ela vai dobrando o tecido. É uma versão diferente da romana, tá? Essas cortinas, elas podem ficar... Ou elas ficam maiores que a janela, de 15 a 20 centímetros para baixo, para cima e para os lados. Ou você coloca elas que nem tá aí. Se você tem um vão com uma profundidade razoável que caiba o sistema dela de encaixe, aí você instala ela no vão e ela fica com a medida cravada do vão da janela. E desce cravada na altura do peitoril, entendeu? Esse tipo de cortina é a única que a gente coloca com tamanho menor do que a que vai até o chão. Se for uma cortina de tecido comum, como essas aqui, ó, vou te dar um exemplo, porque eu peguei vários tipos, mas eu tenho que procurar porque eu separei primeiro as menores. Aí, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Eu vou pegar até essa daqui, que tem a mistura de persiana. Olha, essa tem persiana, tá toda cravadinha dentro do vão. E tem a cortina de varão, tá? Quer uma dica para não errar a altura do varão? Pega o topo da tua janela e a tua laje ou teu gesso. No meio, coloca na metade deste vão. Então, você vai colocar mais ou menos aqui assim, tá? Se isso aqui tem 60 centímetros de altura, você vai colocar 30. Você não vai errar, vai estar direitinho, bem encaixada, tá? E você pode até que nem... Se você olhar essa cortina que é a que tá aparecendo no momento, essa cortina, ela até deita no chão. Não é exatamente o correto, não. O correto é ela não deitar, ela ficar mais cravadinha, tá? Mas aqui você tem uma ideia das duas, da questão das alturas e da persiana. Essa daí, por exemplo, tá uns 2 centímetros do chão, tá vendo? E o que acontece? Ela é trilho. O trilho, você fixa ele no teto, é um trilhozinho bem pequenininho, que agora, antigamente tinha um trilho super grande, agora o modelo de trilho é super slim. E você tem diversos tipos de acabamentos na hora do abrir e fechar da cortina, que eu vou mostrar também, tá? Mas normalmente é para ser uma coisa mais rápida, ó. Esse modelo de cortina é aquela de trilho, tá? Só que tem uma diferença, ela tá num rebaixo de gesso de sanca. Esse rebaixo de gesso de sanca pode ser assim, que fica legal, você não enxerga o trilho, porque eu te mostrei anteriormente, o trilho aparece, lembra? Nessa daí, o trilho não aparece. Essa daqui, você já tem o trilho
aparece quando tá aberta, mas com o modelo da dobra da cortina, aonde tá a cortina você não enxerga o trilho, tá bom? E outra coisa, iluminaram a cortina. Qual é a outra questão de iluminação de cortina? Esse é um dos jeitos de se iluminar a cortina. O outro jeito é como? Vamos lá mostrar, porque eu peguei uma imagem para vocês. Deixa eu ver, essa daqui eu acho. Isso. Você ilumina a sanca e direciona para a cortina, tá? Aí você vai ter... O legal de você ter uma sanca e ela escondida é que você não vê o acabamento, você não vê o trilho, você não precisa escolher, por exemplo, os tipos. Tem 200 tipos diferentes de dobra americana, isso e aquilo. Eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Que aí vocês entendem o que eu tô falando. Ó. Tá vendo os tipos de acabamento? Aqui elas estão até em varão. Mas tem também isso na cortina comprida de trilho, tá? Esses acabamentos a gente faz tanto na cortina de trilho quanto na cortina de varão. Eu peguei uma outra paleta que era do cortina. É porque tem muita foto, gente, vocês não têm ideia. Olha. Tá vendo o tipo de dobra? Então, assim, você tem muito tipo diferente, entendeu? E o que vale a pena é isso, você vai poder... Você tem uma variedade boa, tá? Por exemplo, as cortinas... Ó, essa daqui, se eu não me engano, essa daqui é a romana. É aquela que ela dobra, mas o mecanismo dela é diferente, porque ela tem umas varetinhas em cada altura. Tem uma que ela vai dobrando toda amassadinha, fica uma gracinha. As duas são bonitas. Na verdade, cortina é uma coisa bonita. Se você souber escolher... Tem cortina mais rústica, de telinha. Vou mostrar algumas pra vocês. Ó, de rolo. Tá vendo? E aí, vocês colocaram o quê? Um acabamento no mesmo tecido do rolo. Porque o rolo pode ser com um tecido de um lado, blackout do outro. Tem uma variedade enorme. É isso aqui, ó. A cortina que eu falei falei com vocês. Ela tem uns pontos para os nós. Entendeu? E você consegue fazer vários modelos. Você consegue ter a cortina, ó. Esse é um modelo de rolo mais diferentão, tá vendo? Ele é mais artesanal. Não é aquele que a gente viu agora, que a gente acabou de passar por um modelo de rolo diferente. Eu vou mostrar um rolo de palha pra vocês, ó. Que também é super bacana. Então, assim... Acabamento tem de vários tipos. A persiana é meio de plástico, mas tem ela de madeira. Você vai ter uma quantidade enorme de opções. Você vai ter... Toda hora que tá vendo? Isso é uma cortina, tá, gente? Mas ela fica com cara, na hora que fecha, ela tem cara até... Ela é meio rolo. Ela fica até com aquela cara de parede, de uma parede intencionalmente para fechar o ambiente. Essa daí é aquela cortina que não é... Ela está num quarto. Eu tentei achar, mas as pessoas às vezes usam elas também para janela de fora, tá? Por isso que eu mostrei. E tem um modelo que esse daqui eu peguei porque ele é bem... Você vê isso em casa antiga, que tem, tá vendo, uma janela enorme. A pessoa não coloca a cortina na altura inteira da janela. É uma alternativa de se fazer, dá para fazer, mas é bem uma coisa mais riponga. Não acho que seja feio, mas ela tem que combinar com todo o resto do ambiente, porque ela é mais alternativa. Mas o certo é aquilo. Uma cortina que nem essa, que vai do chão ao teto, é o ideal. O que acontece com a cortina de tecido? Você pode ter a sensação, você pode dar a sensação de que a tua janela tem 1,5 metro, vamos dizer. E você quer que a janela tenha uma sensação de ter uns 2 metros, 2 metros e pouco. Você cresce ela bastante para os lados. Na hora que você tiver com ela aberta, ela fica aberta só naquele pedaço que não é janela. E aí você fica com aquele vão no meio que é a janela. O que vai acontecer? Você vai ter a sensação de que a janela é maior. Mas, na verdade, não. É só a cortina. São truques que a gente usa na decoração, tá? Deixa eu ver se uma delas... nessa daqui você enxerga.
Olha, tá vendo? Você tem até dois tipos de tecido. Um tecido mais fino embaixo e um tecido mais fino em cima. Pode ser por causa do tecido, mas a impressão que a gente tem é que esse lado aqui é mais escuro do que o lado daqui. Mas o tecido também, como tem mais de uma camada, pode ser que ela seja inteiriça. Mas esse daí é o efeito que eu tô falando. Você quer ter a sensação de que a janela ou a porta é muito maior do que é. Então, você joga mais cortina pra lá. Porque uma parede de pano de tecido fica muito bonito, entendeu? Uma dica que, assim, que eu acho que é a dica de ouro de cortina. Você coloca na altura certa se for cortina de varão. Colocou na altura certa, que é metade entre a laje e o topo da janela. Se você colocar uma cortina de varão naquela metade ali, ela vai estar na altura certa na parte de cima. Sempre quase encostando no chão. Meio centímetro, 1 centímetro do chão. Essa vai ser a sua altura de janela, de cortina, para uma cortina de varão. Quando você vai fazer uma cortina do chão ao teto de trilho, é desse tipo. Você vai colocar aí, nesse caso, o trilho não está aparente, mas o trilho pode estar aparente, porque essa daí tá na sanca. Se por acaso você tiver com o trilho aparente, você tem aquilo que eu mostrei para vocês, que são algumas opções de dobra de cortina que não mostram, ó, essa daí. Se você olhar o pedaço aberto, você vê o trilho. Mas se você olhar do lado esquerdo, você vê que essa dobra de cortina não permite que você enxergue o trilho, tá? Existe um trilho, eu tenho duas opções, a imagem não me deixa tão claro assim. Eu vou mostrar uma outra foto para vocês entenderem o que eu vou falar. Aqui, quer ver? É a foto mais rustiquinha que eu peguei, foi para vocês. Aqui são vários modelos de varão. Varão tem muito modelo diferente, gente. Muito. Deixa eu ver se é essa. Não, não é. Era só eu prestar atenção naquela questão ali que eu ia saber que ela não era essa. Ah, é essa. Isso. Deixa ela ir. Tá vendo? Bom, vocês não vão ver porque a foto tá exatamente... A minha cara está exatamente no trilho. Esse trilho, ele tá rasgadinho ali Parece... Isso daí você olha, você vê que é laje. Mas parece que eles desbastaram a laje e colocaram o trilho, ele tá embutido. Tem um trilho que ele é como se fosse uma lâmpada, aquelas lâmpadas de embutir no gesso, que ela tem um clique, você coloca. Tem alguns trilhos que eles são assim, tá? Então, você também vai colocar, você vai ver o acabamento e só vai ver o risco do trilho. Nesse caso, como o espaço é bem industrial, colocaram um trilho preto para chamar atenção. E ela ainda corre arredondada, porque ele tem essa parede, tem vidro aqui e vidro aqui. Então, aqui. Então, eles fizeram um caminho arredondado que vocês desculpa, mas eu não tenho como mudar a janela de lugar. E ela tá exatamente no canto que eu queria mostrar. Então, você vai ter esse tipo de coisa. A altura de cortina, foi aquilo que eu falei. Cortina você vai ter a opção de persiana, que aí você tem persiana, tem a romana, tem essas todas que você tem duas opções. Se o teu vão de janela sobra o suficiente para você colocar o trilho embutido ali em cima da janela e ela ficar dentro da casinha da janela, aí você consegue colocar uma exatamente do tamanho, tá? Que eu vou mostrar aqui uma foto de uma persiana exatamente fazendo isso. Tá vendo? Ela tá dentro do buraco. Aí é até uma porta, mas isso daí você faz isso com uma janela também, se tiver a profundidade. Aí ela vai ficar exatamente no tamanho. Se não for o caso, você vai fazer o quê? Você vai jogar 20, 15 centímetros para os lados e para baixo e para cima. Porque assim você... Primeiro, se a tua intenção quebrar um pouco a luz, isso e aquilo. Se você tiver uma cortina muito pequena, ela vai te atrapalhar, porque se ela estiver muito justa na janela, ela vai te atrapalhar, porque vai ficar entrando luz pelos lados. Tá vendo essa daqui? Ela tá com uns 10. Eu normalmente coloco de 15 a 20,
para cima, para baixo e para os lados. Aí essa é a medição de persiana. E aí você pode colocar rolo, persiana, romana, depende do modelo. E aí você vai escolher como. Se por acaso eu tiver a profundidade uma profundidade bacana, coloca para dentro. Se não tiver uma profundidade bacana como essa, você coloca para fora e cresce para os lados de 15 a 20 centímetros. Esse é o truque da cortina quando é uma cortina desse tipo. Romana, rolo, que aí vai ter, eu já mostrei aqui agorinha, aquelas de rolo mais rústicas, tem a de rolo de tecido, tem a de rolo de palhinha, que eu vou mostrar agora. Tem vários modelos. Aqui, tá vendo? De rolo de palhinha. Então, você tem vários modelos de cortina. A única coisa que você tem que saber é, se for uma de material assim, mais natural, de fibra, ela já faz aquela vez da madeira, que dá a aconchegada. Então, você não tem questão de coloração. Se você for colocar uma cortina de tecido, tenta pegar a cortina com a cor da parede. Porque aí você vai colocar na parede, ela vai ficar como se fosse uma continuação, mas texturas diferentes. Fica lindo. Para não errar, coloca na cor da parede. Ah, mas eu quero alguma coisa diferente. Cara, tem esses detalhes de cortina. Esse daí é um bichinho. Você pode fazer uma barra que nem essa, mas você vai ter que fazer tudo de um jeito que combine com a decoração. Tá? Tem um modelo aqui que eu vou mostrar, que é aquela de amarrar. Sabe como que eu amarro as minhas cortinas? Eu uso E-Sharp. Ó. Tá vendo? Você tem vários modelos de detalhes que você pode dar mais na cortina. Eu conheço lojas que tem assim, uma variedade de tipo de amarração, de coisa para amarrar cortina mais legais que as outras. Tem uns que são náuticos que eu acho mais barato. Então, assim, você tendo uma cortina, que ela pode até ser, que nem essa daí, ela é estampadinha, mas é uma estampa discretinha. Se ela combina com o tom da parede, perfeito, entendeu? Então, você basicamente precisa fazer o quê? Na hora de escolher o tecido, você escolhe um tecido o mais legal possível. Quando é uma fibra natural, fica sempre mais valorizado. Quando eu tenho um pouco de problema com tecido com brilho, tipo cetim, voal, esses tecidos que são mais sintéticos. Eu acho que não, eles podem até ficar mais, dependendo do estilo da pessoa, a pessoa até gosta. Mas eu prefiro quando é um linho, tem aquele linho que é uma mistura de linho com sintético, aí o valor fica mais baixo. Eu gosto de fazer normalmente desse tipo, mas cada um pode ser um algodão cru, porque tem às vezes umas cortinas alternativas que são super legais. E você tem que pensar o quê? Quando é cortina de tecido, se for varão, no meio do vão, na altura. Se for cortina de trilho, coloca no teto, se quer aparecer, se você quer esconder, porque você tem um teto de laje, não um rebaixo de gesso. Aí você vai fazer o quê? Coloca um varão, o trilho, mas tenta ver a dobra da cortina daquele modelo que não apareça o mínimo o trilho. Vamos lá, que eu vou mostrar, que eu já mostrei, ó. Esse daí, o trilho é embutido, mas esse modelo de dobra, ele vai aparecer quase nada do trilho quando o trilho não é embutido. Porque você consegue colocar esse trilho embutido quando você tem gesso acartonado, tá? E aí você tem duas opções. Você tem o gesso acartonado, que você esconde. Se eu tivesse gesso acartonado, eu fazia um recorte e não mostraria a base da cortina. E a base da cortina, gente, varia de preço os tipos de acabamento. Aí, se você coloca um acabamento que tem um precinho melhor, ó, essa daí tá iluminada. Tem a opção dela iluminada e ela sem iluminar, que é, vamos dizer, não, essa daqui é com sanca. Aqui, tá vendo? O que acontece com essa cortina?
todos os modelos de dobra de cortina, cada uma vai variando o preço porque dá mais trabalho. Tem dobra americana, dobra não sei das quantas, tem um monte de tipo de dobra. Esse tipo aí, você pode colocar mais simples, não vai aparecer o acabamento em cima. O gesso, essa quebra do gesso esconde a costura, então só fica aquela cortina de tecido caindo toda bonita. Eu acho que é o mais indicado, se você tem a opção de você ter... Eu tenho gesso, faz um recorte no gesso, não é tão caro e vai sair mais barato se bobear, fazer o recorte do gesso do que colocar uma cortina mais detalhada, tá? E se você for colocar iluminada, aí dá aquele charme que eu acho muito bacana. Você jogar a luz em cima da barra da cortina, tá bom? Então é isso, as dicas de cortinas eram rapidinhas mesmo, é mais questão de tamanhos para você não errar o tamanho da cortina, a questão de tecido e a questão de material. Quando é persiana, essas coisas, você tem a opção, se você tem uma janela profunda, você tem a opção de usar o vão certinho, ou você colocar para fora dela de 15 a 20 centímetros, tanto para baixo quanto para os lados e quanto para cima. Porque dessa forma ela vai ficar mais eficiente. Se sua janela é enorme e você quer colocar uma persiana, na hora de fazer a persiana, você vai ter que tentar planejar de um jeito que aquele vão entre um pedaço e outro da cortina não te incomode com a luz, tá? Eu tenho uma cliente que queria, porque queria, já a cortina dela era maior, a janela dela era maior, e eles se incomodam com o vão do perfil. A gente até tinha comentado, mas acharam que não ia incomodar, mas incomoda. Então, você tem, às vezes, esse tipo de situação, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar esse vídeo, foi ao vivo agora. Opa, sem querer. O vídeo foi ao vivo agora e eu vou colocar para quem tiver inscrito no canal do YouTube, ele só para quem tiver inscrito. Amanhã eu vou fazer o vídeo era cortina, iluminação e quadro. Amanhã é quadro. A iluminação vai ser o último dia, tá bom? Esses vídeos extras eu tô fazendo um pouquinho menores, até porque o assunto iluminação é o que mais tende a demorar. Cortina e quadro já não é tão grande, é só uma questão de medidas e enquadramento. Tchau, gente!